Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevado teor de cultura. Cultura essa que vimos praticando ao longo desses nossos 10 anos de trajeto, que naturalmente se configurará dentro de alguns segundinhos. Nós estamos aqui recebendo com muita honra o Dr. Pierre Moreau, que trouxe ao mundo um livro formidável, ele organizou, na realidade, um grande livro com vastos figurões do nosso mundo jurídico, que, olha, vale a pena cada centavo destinado, porque é como se for, no meu modo de ver, a história de um determinado momento do país. Vocês vão ver, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Interessantíssimo. Antes de passar direto para ele, novamente quero agradecer à equipe técnica da BCC, que sem eles nós não estaríamos aí permeando as vossas maquinetas internauticas. Beth, Luciana, Márcio, o Verão. Verão é um apelido de um grande homem da nossa técnica. E também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere no universo lusófono. A partir de Lisboa, todos nos dá uma grande audiência e principalmente o que nós sempre vimos buscando, uma audiência muito gabaritada, muito bem aquilatada. E através também do seu Facebook, estela.guedes56.com. Também, por último, garanto, tá? Pode ficar sossegado, a Carla Onaga, da assessoria de imprensa, imprensa@kleinaldosimões.com.br, que fez esta ponte, vou falar novamente, que acho que não foi legal. imprensa@kleinaldosimões.com.br, na pessoa da Carla Onaga, a jornalista Carla Onaga, que fez esta ponte maravilhosa entre mim e Vossa Senhoria, doutor Pierre Moreau. Tudo bem? Isso não é nome de advogado, é nome de artista, né? Pierre Moreau. Você já deve estar farto de ouvir isso, né? Provavelmente. Ralf, eu queria agradecer o convite. Muito obrigado por me receber aqui. Também gostaria de agradecer a equipe técnica. Realmente, eu sei que sem uma equipe você acaba não fazendo nada. Então, muito obrigado. Aí Eles fazem o low profile, então sempre a gente. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos... Você é muito difícil, velho. Realmente muito difícil. Nós estamos cabalando a tua vida aqui, acho que desde junho. Tá louco, o que é isso? E quase que não acontece hoje, né? Bom, Pierre Moreau, Direito pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, desde 1990. Professor, doutor em Direito pela PUC, mestre em Direito também pela PUC, cursou Harvard Law School, Harvard Business School, sócio fundador da Moreau Advogados e sócio fundador, membro do Conselho Diretor da Casa do Saber e árbitro da Câmara Fundação Getúlio Vargas de Mediação e Arbitragem, certo? Membro do Corpo de Associados da ICC Brasil e também do Banco de Dados da ICC em Paris. Isso. Muito ligado ao sobrenome. Membro da IBA, International Bar Association, membro do Conselho Diretor do INSPE, professor visitante da University of St. Gallen, da Suíça, e lançará agora, dia 5, seu quarto livro, do qual foi organizador, Grandes Crimes, que, como eu falei, só figurões do mundo jurídico, do cenário jurídico. Muito interessante o livro, muito interessante. Olha, eu vibrei quando eu comecei a ler, já desde junho, porque você lançou primeiro no Rio de Janeiro e agora vai lançar aqui em São Paulo, não é isso? Isso, eu lancei em Paraty, né? Primeiro durante a Flip, nós fizemos o lançamento em Paraty, na Casa Folha. Foi um sucesso, tivemos a oportunidade de que alguns autores fossem no lançamento. E foi o debate na Casa Folha foi bem interessante também. A prosa foi muito boa. Eu vi a Carla me mandou o vídeo, o som estava meio capenga, mas verdade, deu para perceber. Mas a prosa foi boa. Os autores são pessoas que têm bastante experiência, né? Então, se você pegar a vida ali do Zé Renato Nalini, que já esteve aqui com você, ele atual secretário de Educação. Atual secretário de Educação. Nalini conta uma história muito interessante de como
através do julgamento de um caso que foi aonde ele morava, acabou incentivando que ele entrasse no universo jurídico. É um caso muito interessante, de uma defesa muito interessante, que ele no livro chama de O Crime na Província. É maravilhosa a história. O Eros Grau também conta uma história muito interessante sobre o caso do... Deixa eu olhar aqui, porque eu preciso do meu suporte aqui para não falar bobagem, né? Que é o Eros Grau do Euclides da Cunha, né? Sim, esse é um caso... E é um caso fantástico, interessantíssimo. Né? O Euclides da Cunha é um grande escritor, né, da literatura brasileira, um marco, né, da literatura brasileira. Porém, ele teve um entrevero, né, com o amante da mulher dele. Então, tem toda uma discussão que o Dilermando, por legítima defesa da honra, acaba se defendendo porque o Euclides tentou matá-lo. E aí, ele se defendendo do Euclides, ele acabou matando o Euclides. E a tragédia não para por aí, porque depois continua que o Euclides Filho... A gente dá risada porque... Porque o Euclides Filho também tenta matar o Dilermando e também acaba sendo morto pelo Dilermando. E o Eros Grau, ele narra com muita propriedade essa história, porque eu queria só fazer um parênteses que eu acho que eu não falei no começo, mas é muito importante. Esse livro, nós trabalhamos com a verdade dos autos. Então, nós pegamos, quando nós conversamos com a editora Três Estrelas, que é uma das editoras do Grupo Folha, nós combinamos o seguinte: nós vamos pegar o que estava nos autos. Então, a gente pegava os autos e a verdade dos autos. A gente não podia trabalhar com nenhum dado de ficção. Nós tínhamos que se ater ao que estava nos autos e, eventualmente, para construir a narrativa, a verdade dos autos e, eventualmente, alguma coisa que, através de jornais e revistas da época, tivesse a narração, só para fechar a narração. Porque, de vez em quando, você não tem, falta algum pedacinho, né? A Folha trabalhou e nos cedeu os jornais da época, que era a versão jornalística da época. Então, quem ler o livro tem justamente a possibilidade de contrapor a verdade dos autos com a verdade jornalística. Então, isso acabou dando um sabor especial à obra. E você faz um julgamento sobre isso? Não. Não, a gente não faz um julgamento, a gente narra como os tribunais julgaram. Então, por exemplo, teve um caso, vamos pegar um caso do livro, o caso do Dock Street, né, da Ângela Diniz. É bom a gente, porque normalmente os speaking notas não têm idade ainda para atingir o caso da Ângela Diniz era uma mulher, né, que no anos 70, né, frequentava Búzios junto com o namorado dela, que era o Dock Street, e numa discussão do casal, o Dock acaba matando a Ângela Diniz. Naquele momento, ele alega legítima defesa da honra, e que ela tinha quebrado a honra dele, e por ele quebrar a honra dele, ele tinha o direito de matá-lo. E ele, no primeiro julgamento em Cabo Frio, ele efetivamente é absolvido. A defesa é brilhantemente feita pelo Evaristo Moraes, o Evaristo Moraes consegue comprovar que ele era inocente e ele é absolvido. Aí houve uma revolta, porque, poxa, como é que você vai aplicar uma coisa dessa? E aí acabou, justamente por causa da Ângela Diniz, toda a forma de interpretação da legítima defesa da honra acabou sendo alterada no Brasil e hoje não existe mais esse conceito dentro... Felizmente. Mas foi justamente esse impacto social. Acho que foi desculpe, mas eu acho que foi o primeiro caso em que a legítima defesa da honra não foi aplicada efetivamente. Exatamente. Foi aí que começou a derrubar isso aí. Foi ali que começou a derrubar. No livro, tentando falar um pouco mais didática, né, a ideia do livro é contar como evoluiu o direito penal brasileiro, principalmente no tocante aos crimes de sangue, né, nos últimos 200 anos. Então, a gente pegou casos de mais ou menos 200 anos até os 200 anos? 200 anos e pegamos casos que realmente a comoção social, o enfrentamento daquela questão jurídica de uma forma nova, isso acabou transformando o direito penal brasileiro. Então, falando um pouco dos casos, né, tem um caso aqui que eu acho muito interessante, que é o Arnaldo Malheiros Filho. O Arnaldo Malheiros Filho foi um grande advogado de direito penal brasileiro, né? Ele conta um caso muito interessante que o Dr. Schmidt, um caso interessantíssimo. Infelizmente, o Dr. Arnaldo já não está entre nós. Como que é o caso desse? O Dr. Schmidt é um caso interessante, que é um caso de um português, né, que ele trabalhou muito bem por uma determinada empresa e estava indo tudo muito bem, só que aconteceu o seguinte, o fundador faleceu e com o falecimento do fundador, os dois filhos assumem o negócio. E quando os dois filhos assumem o negócio, eles dizem para o
pro funcionário, olha, agora vamos ajustar aqui as nossas contas, você chama um advogado para defender os seus direitos, o caramba, porque a gente quer fazer um acerto de contas com o senhor. Ele ficou tão indignado porque a importância daquela pessoa não era o dinheiro envolvido, mas sim continuar trabalhando. O cargo. Né? O cargo, a função, porque a sua identidade era toda construída. Ele ficou tão revoltado com relação aos filhos quererem que ele acertasse as contas dele, e aí eu não vou contar o final do livro, mas o acerto de contas é interessantíssimo, tá? A gente consegue imaginar, ou fica delirando em cima disso. Exatamente. Né? E ele é representado pelo Dr. Schmidt, que aí depois quem lê o livro vai chegar à conclusão. Você é advogado ou é vendedor? Me explica essa história. Mas eu preciso vender o livro aqui. Outro caso muito interessante, o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, né, ele narra crimes muito interessantes, são os crimes da mala, né, porque o ponto que o Mariz colocou no livro, para fazer um levantamento, muitos desses crimes, né, que as pessoas foram assassinadas, não fazia o menor sentido o esquartejamento do corpo. Pelo contrário, o esquartejamento do corpo e a forma que foi colocado o corpo, inclusive acabou ajudando para descobrir quem foi o autor do crime. Pela perfeição do esquartejamento. Por uma série de questões. Tá. Então, o que deixou curiosidade no Antônio Cláudio Mariz para passar a experiência é justamente o porquê que as pessoas esquartejam o corpo. Quais são esse processo racional? É um duplo crime, você matar e depois esquartejar. Vilipêndio de cadáver, essas coisas. Mas, desculpe te interromper, mas eu, leigo, me colocar na posição de leigo do leitor, do espequinalta que está nos vendo. Você esquarteja o corpo para se livrar dele. Então, tem algum outro motivo? Então, é importante as pessoas lerem. Eu não consigo tirar nada. Porque muitas vezes Então, só para fazer a propaganda do livro, se eu precisar vendedor, ó, esse é o livro, leia o livro, vou dar doses, assim, pílulas, né? Outro caso muito interessante, esse caso foi em Guaranhuns, no Pernambuco, a cidade, inclusive, que o Luiz Inácio Lula da Silva nasceu, né? Guaranhuns. E em Guaranhuns, o que aconteceu? Um caso... um homem, né? Atleta, no pleno do seu vigor físico, professor de educação física, ele resolve que ele tinha uma mulher, casado. E a mulher, ela foi envelhecendo, ele, professor de educação física, então, fisicamente, acabou criando um certo distanciamento. Ele resolveu, em um determinado momento, que ele ia arrumar uma outra mulher, segunda mulher. Aí a primeira mulher fala, não, faz o seguinte, vamos ficar nós três mesmo, porque eu não quero briga. Cara. E a mulher mais jovem também não achou tão ruim a história, porque pensou o seguinte, os afazeres domésticos, eu deixo para a primeira mulher, ela cuida da casa, o caramba, e eu namoro lá com ele, então ficamos nós três em boa companhia, perfeito, os três. Uma harmonia perfeita. Uma harmonia perfeita. E aí o que o José Paulo Cavalcanti narra de forma brilhante, né? Como é que foi esse arranjo? Esse arranjo, se parasse aí, estava tudo bem. Só que aí, esse homem, ele resolveu começar a assassinar pessoas. Que bom. E utilizava as duas, justamente para atrair a vítima e assassinar. Aí, quando ela atraía a vítima e assassinava, ele, para desfazer do cadáver, teve uma ideia brilhante que era comer os cadáveres. Só que eles não conseguiam dar conta de comer toda a carne que eles matavam. Então, o que ele acabou fazendo? Ele montou um negócio, né, de empadinhas, e que foi muito popular na cidade de Guaranhuns, porque provavelmente para disfarçar o cheiro da carne humana, eles temperavam de uma forma muito boa, então o resultado fez muito sucesso. Então, quando houve o julgamento em Guaranhuns sobre esse crime, houve uma comoção imensa, porque você imagina um caso de canibalismo, que é o caso dos 3 canibais. E o sabor era bom, pelo menos? Quem comeu diz que sim. Quando foi isso? Quando foi isso? Faz uns 10 anos. Isso é recentíssimo? Então, o Zé Paulo Cavalcanti, né, que é o autor dessa história dentro do livro, né, que ele narra de forma... É um advogado muito importante, Pernambuco, é um escritor, tem livros fantásticos. Aliás, é uma personagem que eu recomendo que vocês acompanhem. O Zé Paulo Cavalcanti, que é um homem interessantíssimo. José Paulo Cavalcanti Filho.
Outro caso que também que é muito interessante, que é narrado no Crime também, pelo José Alexandre Tavares Guerreiro, é o que ele intitula aqui com Madrugada de Agosto, é o caso Lacerda. O caso Lacerda, de novo, acho que precisamos fazer uma introdução, porque muitas pessoas não Sim, devem é bom saber explicar um o que é pouquinho. Rua Toneleiros, o que foi. Uhum. Durante o governo do Getúlio Vargas, né, o Getúlio Vargas tinha o chefe da sua segurança pessoal, né? E o chefe da sua segurança pessoal teria feito um atentado contra a vida do Carlos Lacerda. Estou tentando lembrar o nome do... Eu também não estou lembrando, por isso que eu estou... Eu estou vendo, eu também, tô né? vendo o sujeito aqui. Eu também. Grandalhão e tal. Grandalhão, exatamente. Mas já vamos lembrar, já vamos lembrar. Uma hora eu lembro. E aí o que acaba acontecendo? Essa tentativa de assassinato acaba não... Carlos Lacerda acaba sobrevivendo ao atentado, né? Tem um tiro no pé. No tiro no pé. Inclusive tinham várias versões, o tiro do pé realmente quem provocou o tiro do pé. Mas o Zé Alexandre Tavares Guerreiro narra como isso foi importante para o governo brasileiro, porque a partir acabou mudando, acabou tendo suicídio do... Presume-se que tenha sido essa a principal causa. Uma das causas, né? Outro caso também, eu narro uma história que para mim foi muito importante, foi o caso do Rubens Paiva. O meu pai, François Morro, era muito amigo do deputado Rubens Paiva. E aí o que acabou acontecendo? Eles tinham uma proximidade, eles gostavam muito de aviação, adoravam aviação. E aí quando o Rubens foi preso, e a tia Eunice também, eu chamo de tia, nós não somos parentes, mas a gente... eu sou daquela geração que a gente chamava as mães de tia, né? Então hoje a gente chama professora, né? É uma pequena mudança. Então, a Eunice Paiva, quando foi solta, né, a Eunice com os filhos foram para a nossa casa que nós tínhamos em Búzios. E passaram o verão com a gente lá justamente, porque imagina, ela foi presa, o Rubens nunca mais voltou, a Eunice voltou. Literalmente. E o filho dela, o Marcelo Rubens Paiva, escreveu artigos, escreveu várias coisas sobre esse tema que eu achei bastante interessante. Quando eu comecei a organizar esse livro, eu queria falar sobre um caso que tocasse a minha história, né? E revisitar aquele momento, quando eu era garoto, com os meus irmãos, com os filhos do tio Rubens, o caramba, era importante, porque eu lembro, você vê como é a história, né? Eu lembro esse momento como um momento alegre, porque era um monte de criança brincando, mas na verdade era um momento trágico. Tudo junto misturado ali, Tudo junto misturado. E era um momento alegre, mas na verdade era um momento tristíssimo. Que era obrigatório ficar ali. Era obrigatório, então como para mim foi importante quando eu revisitei essa história e vi que na verdade o que para mim era um momento alegre era um momento tristíssimo. Então foi muito importante para mim. Que criança não se liga muito, né? Tá não lá, se liga. Tá brincando. Tá... Agora tem um fato, tem um caso aí. Eu tenho duas perguntas para te fazer em função dos causos aí. Certo. Primeiro, você disse que está desde 200 anos para cá vocês compilaram. Isso. Qual o autor aí que fez o mais antigo de 200 anos? O Eros Grau. O Eros. O Eros Grau. O Eros Grau. É tão impactante assim para rebuscar 200 anos? Então, a editora Três Estrelas, né, faz parte do Grupo Folha, pediu que a gente falasse sobre crimes recentes. Só que o Eros é um escritor, foi ministro, o Eros gosta muito de literatura. Uhum. E ele tinha uma convicção que, no caso, vou pegar um nome aqui que o Euclides, ele tinha sido um canalha, porque ele sabia... Esse é o caso do Euclides da Cunha. O Euclides sabia que a mulher dele tinha um relacionamento extraconjugal e convivia. Naquela época não era tão simples separar como é hoje. E ele convivia com isso muito bem. Só que um dia resolveu tentar assassinar o Dilermando. Isso ficou comprovado. Dá uma de ofendido. Dá uma de ofendido. Então o que ele mostra é que, na verdade, ele usou do prestígio pessoal dele de escritor para justamente vitimizar, se colocar numa posição de vítima e o Dilermando, né, como se fosse a pessoa errada. E a mídia toda entrou nessa história. Então, sim, até porque era a coisa mais aparente. Né? Era a coisa mais aparente. Então, o Eros me pediu para falar desse caso mais antigo e eu consegui convencer a editora Três Estrelas que, não obstante eles tivessem pedido para mim casos mais recentes, que justamente tivesse essa conexão mais próxima com o jovem, o pedido do Eros foi atendido, porque, além de tudo, o Eros escreve muito bem. Sim, não, já televisaram Exatamente. Esse episódio da nossa vida familiar, né, vamos dizer, social, né? E
Você tem um caso aqui, que eu não me lembro quem que é, o caso do PC Farias. PC Farias é um caso interessantíssimo. Que é interessantíssimo, principalmente pelo revertério, né? Exatamente. A Louise Eluf, né, ela narra o caso PC Farias e tem um desfecho realmente surpreendente. De novo, contextualizando, para quem não sabe quem foi o PC Farias, né? E é louco isso, porque foi aqui, 30 anos? Exatamente. E já sumiu, né? Já sumiu. Então, PC Farias, ele trabalhava auxiliando a campanha do Fernando Collor, né, que foi o presidente brasileiro que sofreu impeachment, né? E aí o que acaba acontecendo? O Fernando Collor, todo mundo imaginava que quando o PC Farias foi assassinado, que tivesse sido uma queima de arquivo. Era o que parecia. E os jornais da época, a revista da época, todos noticiaram nesse sentido. A Louise Eluf e outras pessoas, eu não lembro agora, mas um jornalista amigo da Louise Eluf também fez uma pesquisa importante com relação a continuar pesquisando depois de que o caso ainda estava em processo de investigação, mas não tinha uma conclusão, né? E aí se mostrou que, na verdade, o crime foi um crime sequencial. A mulher apaixonada pelo PC Farias vai lá e o mata, e depois ela morre. Então, na verdade, foi um crime de amor, não foi uma queima de arquivo. E aí, se mata ele e depois suicidou. Exatamente. Mas tem como você comprovar tudo isso através das investigações, os autos. Então, a versão que ela coloca aqui no livro é uma versão que tem uma fundamentação em toda a investigação e em tudo que ocorreu no processo. Quer dizer, porque eu me recordo que havia até uma gravação, essa moça que acabou matando o PC segundo os autos, né? Isso. Ela estava falando com alguém, não sei se com a mãe, e alguém falou, vamos embora, vamos embora. Porque... E dava a impressão de que ela estava sendo cerceada. Isso, porque o que o livro narra, o que é interessante, é que o PC Farias já estava querendo deixá-la. E o PC Farias veio para São Paulo, antes da morte, né? E aí ele foi encontrar com uma outra mulher. E aí isso disparou nela um medo de perder o PC Farias e acabou matando o PC Farias. Mas, de novo, lendo o livro, tem uma riqueza de detalhes muito importantes, o que faz com que a escritora, que leu os autos com atenção, defenda firmemente, com base nos autos, né, que foi um crime de amor e não um crime de queima de arquivos. Eu me lembro que o Collor até nem se defendeu muito com relação a isso. Deixou o boato correr. Correr solto, é verdade. E teve uma discussão, vocês lembram do Badam Palhares, que era E teve também o Badam Palhares era o da legista, perícia, né? O legista, exatamente. Depois teve um outro legista. Teve um outro discutindo a legista, exatamente. Foi uma discussão... Acalorado. Bem acalorada. Bom, em suma, a sociedade como um todo se movimentou, né? E tem vários outros casos. O Celso Laffer, ministro Celso Laffer, foi ministro das Relações Exteriores da Presidência da República. Ele conta um caso muito que é o caso Ellwanger, né? Que é um caso Ellwanger. Ellwanger. Ellwanger, exatamente. Esse caso, o que é que esse caso tem uma discussão por trás? Quando você tem uma confrontação com relação ao fato de você ser judeu, quando você sofre uma espécie de racismo, se é crime racismo ou não, se está tipificado no Código Penal ou não está tipificado no Código Penal. Porque uma editora do Rio Grande do Sul publicou livros, e esses livros eles eram livros antissemitas, fortemente dizendo que o Holocausto não teria existido, tem toda uma questão. E esses livros foram publicados por essa editora no Rio Grande do Sul. E a grande discussão que se teve esse caso subiu até o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E aí, qual era o bem maior a ser preservado, né? A independência, né, de credo, a independência, ou se era direito de liberdade de imprensa. Então, qual foi a discussão lá? O seguinte, por exemplo, eu posso não deixar uma editora não publicar um livro que promove o antissemitismo?
caso, por exemplo, Mein Kampf, por exemplo. Exatamente. E se eu fizer isso, eu estou cometendo um tipo penal? Porque de repente eu posso... Incitando... Exatamente. E aí, nesse caso acabou sendo julgado um crime, foi considerado, né, um crime de racismo, sim, e esse editor do Rio Grande do Sul acabou sendo condenado, que é o Auerwenger. É uma questão controvertida até hoje. Muitos advogados, juristas, constitucionalistas importantes acham que a decisão do Supremo Tribunal foi equivocada porque estaria restringindo a liberdade de imprensa. Eu, pessoalmente, tenho um amigo, um constitucionalista que eu respeito muito, chamado Oscar Vilhena, né, que é o diretor da Fundação Getúlio Vargas, né, em direito. Ele é contra esse julgamento supremo. Ele fala, Pierre, o Supremo equivocou. O Celso Laffer e o Miguel Reale Júnior atuaram tão bem como amigos curi que eles acabaram prevalecendo a tese dele. O Celso Laffer tem convicção que a decisão foi bem fundamentada. Essa decisão é que está valendo hoje em dia. Mas existe também um outro lado dizendo que você é um cerceamento de defesa. Não, e no Brasil, pelo menos, não sei fora, mas no Brasil, quando você proíbe alguma coisa, vende que é uma beleza. Você vê, tem até uma peça de teatro agora que está sendo proibida, estava sendo encenada no Sesc, em Santo André, se não me falha a memória, agora será provavelmente no Santo Amaro, que é o Jesus Cristo feito um travesti. Eu não sabia da existência dessa peça, mas uma vez que proibiram, aparecia na mídia, agora eu vou querer assistir, pô. É óbvio que eu vou assistir. Então, quando você cerceia a liberdade, fica muito mais gostoso. É só remontar quando a gente era criança. Proíbe uma criança fazer alguma coisa. Até logo, cara. Na primeira oportunidade, o cara vai fazer. Mein Kampf é a mesma coisa. O que vendeu por fora, por quê? Porque proibiu. E olha, igual aqueles versos satânicos, lembra? Isso. Que proibiram. Eu li aquilo lá, não vi nada de satânico, não vi nada de excepcional. Agora, me fala uma coisa. Você organizou todo este livro que está muito bom e muito bem editado, por sinal. Estou falando em termos gráficos. Muito obrigado. Quando você pegou esse material todo para organizar, como é que foi? Você convidou os autores? Ou eles te trouxeram a matéria pronta? Você teve que compilar a matéria? Se você teve que compilar, como é que você se sentiu lendo todos esses crimes aí, que alguns são dantescos, naturalmente? Então, eu queria, antes de responder essa pergunta, eu queria abrir um parênteses. Todo o seu, o tempo é seu. Dia 5 de outubro, agora, nós vamos lançar o livro aqui no INSPER em São Paulo. Não sei se o programa já vai estar no ar no dia 5 de outubro. Não, seguramente. Dia 5 de outubro, às 18h30, nós vamos estar lançando. Vários autores vão estar presentes. E aí seria uma boa oportunidade de vocês ouvirem da boca direto de quem escreveu. Onde é que fica? O INSPER na rua Quatá, número 300. Quatá 300. Aqui em São Paulo, no Itaim, aqui em São Paulo, capital, né? Então, estão todos convidados, a entrada é franca. É só se inscrever no site do INSPER, né? Tem um site do INSPER, pede para inscrever no lançamento do livro Grandes Crimes. Então, perfeito. As pessoas estão convidadíssimas para isso. Esse livro, Grandes Crimes, ele vem de uma sequência de livros que eu tenho escrito. Então, eu escrevi primeiro um livro chamado Grandes Advogados, que foi editado pela Casa da Palavra. Depois eu escrevi um outro livro chamado Letras da Lei, que através da ficção a gente passa experiência para as pessoas no mundo jurídico, mas trabalhando com o aspecto de ficção. A ideia é passar experiência. Então a gente fez essa pegada. Até para não ficar um livro chato, né? Exatamente. Depois eu lancei um livro também chamado Fora da Curva, Os Segredos dos Grandes Investidores, que eu tive a honra de ter o prefácio do investidor brasileiro chamado Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema fez o prefácio. E o Florian Bartonek, a Juliana Napolitano e eu editamos esse livro no sentido de contar a história de grandes investidores brasileiros. Tem o Stumberger, tem vários investidores importantes lá. A história desse livro especificamente foi a seguinte. Eu estava andando em Paris. Paris é sempre um bom lugar para ter boas ideias, né? Não diga, é mesmo? Puxa vida, não imaginava isso. Que bom que você falou. E aí eu estou andando em Paris e o jornal Le Monde, ele tinha uma edição que era as capas dos jornais, né, e os crimes da época. Então a ideia era justamente você ver grandes crimes que tinham acontecido na França. E tinham crimes interessantíssimos no Le Monde.
Eu falei, poxa, por que não trazer essa ideia do Le Monde para o Brasil, que você realmente entenda como foi a evolução do direito brasileiro? Aí conversei com a editora Três Estrelas, né, na pessoa do Otávio Farias Filho, né, e da Maria Cristina Farias, que fazem parte do conselho da editora Três Estrelas, e eles foram muito abertos e me incentivaram bastante. Eu gostaria de agradecer ao Otávio Farias e à Maria Cristina, e também ao Alcino Leite. O Alcino Leite é um grande editor que a Três Estrelas tem, no sentido que nos ajudou bastante, dando recomendações na hora de escrever e trabalhar com essa verdade dos autos. E então eu busquei advogados que tinham conhecimentos sobre como escrever, então que isso é importante, né? Porque uma coisa é a técnica jurídica de você advogar, outra coisa é de você narrar um fato, é bem diferente, são escritas diferentes. É mais frio, né? É mais isento. É mais isento, e você tem que narrar, né? Então, a verdade, o que está ali colocado. Se colocar no lugar de quem vai ler, inclusive. Exatamente. Então, fizemos esse exercício, acho que tivemos a sorte de ser muito bem sucedido. Um exercício exitoso. Exatamente, fizemos esse exercício, acabou dando certo. E aí o Alcino também nos ajudou, falando assim, poxa, vai por aqui, vai por ali. Os comentários que nós fizemos em cima dos textos dos autores foram muito pequenos. Eram comentários realmente que não mudava o que estava escrito, simplesmente era só uma forma de colocar um parágrafo para lá, colocar um parágrafo para cá, simplesmente para facilitar o entendimento de uma pessoa que não necessariamente tinha formação em direito, e entender por que aquilo tinha aquele desfecho. Então era mais para facilitar o leitor do que eventualmente fazer alguma correção no texto. A correção, os textos todos vieram impecáveis. Então não houve uma interferência, o que houve simplesmente foi um apoio. Agora, uma coisa importante que ao longo da minha vida de professor, de advogado e também fazendo parte da Casa do Saber, do INSPER, no conselho lá, é você pedir para as pessoas escreverem histórias que elas tenham paixões. Não adianta eu chegar e pedir para uma pessoa, olha, para eu chegar para o Eros Grau, que tinha essa vontade de escrever o caso de Euclides da Cunha, e pedir para o Eros Grau escrever outra coisa. Não adianta, ele não vai escrever com a mesma paixão. Ele pode até escrever, mas não vai ser com a mesma vai paixão. Vai faltar alguma coisa, vai faltar o salzinho ali no momento certo. Exatamente. Quando o Naline narra um caso, uma história pessoal, também é muito importante. Claro. Eu, quando narrei uma história... É uma excelente oportunidade, né? Quando eu narrei uma história que tinha a ver com a história da minha infância, também foi um caso importante na minha história. É como se for um resgate, né? O Celso Laffer, ele é de origem judaica. Então, esse caso, o Wenger, além dele ter trabalhado como amicus curiae, também tem a ver também com o que ele acredita. Sim. Então, cada um de nós trabalhamos, claro, com uma boa técnica, mas com coisas que nos faziam sentido escrever. Até porque, se você não acredita, você pode até defender, mas você não defende bem. É outra. Esse é um dos motivos, você percebeu que eu fiz questão de falar contigo antes de você vir para cá. Nós nos conhecemos há pouco, nós conversamos ontem. Justamente porque na tua não precisava de pauta. Você é a pauta que acabar. Meu caro, nós estamos encerrando. Eu vou te fazer uma perguntinha de 1 segundo você tem para responder. É uma pergunta sacana, já prepare-se. Você acha que a mídia, já que você constatou os dois lados, a mídia ajuda ou atrapalha nesses casos, principalmente os clamorosos? Então, no meu próximo livro que eu vou escrever... Qual é? Se chama Grandes Crimes Financeiros. Isso aí vai ser também bombástico. Exatamente. Né? Uma das autoras tem uma tese de doutorado que mostra como o desfecho de casos que têm cobertura de imprensa acabam sendo julgados de forma completamente diferente do que os casos que não têm cobertura de imprensa. Então, efetivamente, o papel da imprensa é muito importante. A imprensa ela coloca luz naquele fato. O grande problema é que ela coloca uma luz num determinado momento. Mas como todo dia tem notícias novas que vão entrando, ela coloca a luz e de repente a luz deixa de existir e o caso acaba tendo um desfecho. O caso típico, clássico do PC Farias, por exemplo. Ninguém ficou sabendo. O que acontece? Eu acho que o ideal seria instruir o leitor a justamente poder continuar buscando a informação. Porque senão você pode ter um aspecto muito
favorável ou nefasto com relação ao papel da imprensa. Nós temos casos que realmente, graças à imprensa, a verdade aconteceu, a verdade aflorou. Um caso que a gente acabou não narrando aqui, que foi um caso importante, né? Que é o caso narrado pela Alice Luz, que é da Daniela Pérez. A Daniela Pérez, a mãe da Daniela, era uma escritora importante da Rede Globo, que ela foi lá, fez a pesquisa, foi lá e acabou descobrindo a verdade, através do esforço pessoal dela e do prestígio pessoal dela. Então ela fez um trabalho de investigação, como uma mídia investigativa, que muitas vezes acaba encontrando a verdade. E nós temos vários jornalistas tradicionais que muito bons. Eu posso narrar, por exemplo, um que eu conheço, Mário César Carvalho, da Folha de São Paulo, é um grande jornalista investigativo, tem vários, tá? Mas eu acho que a mídia, sim, pode ajudar. Mas seria importante ela possibilitar que as pessoas pudessem ter conhecimento do desfecho, que essa luz não fosse uma luz momentânea, para não ocorrer fatos como ocorreram com a escola de base, que é um caso ruim, tem casos que... E para deixar a opinião mais isenta também, né? Exatamente. Não, é difícil você não canalizar a opinião. Porque o jornalista é um ser humano, então ele pode ter preferências. O ideal é que ele fosse isento, tanto quanto é um juiz, né? Ou deveria ser, né? Eu estou, inclusive sobre jornalismo, eu estou estudando recentemente bastante o tema das fake news. O que fazer com fake news? Nós vamos ter, acho que dia 21 de outubro, uma associação chamada APJOR, de jornalismo, Associação Profissão Jornalista, que vai falar só sobre fake news. Está convidado. Eu vou com o maior prazer. Muito obrigado. Meu caro, muito obrigado mesmo. Eu sei o quanto foi difícil você vir aqui. Imagina, é uma honra. Mas foi uma honra, um prazer muito grande ter você. Pessoal, eu sei que eles todos gostaram. É programa para 2 horas, 13 e tal, mas enfim. Mas você volta, particularmente, venha lançar novamente o outro livro aqui. Muito obrigado. Okay? Então, dia 5 de outubro, dia 5 de outubro no INSPER. No INSPER, na Rua Catá, número 400. Rua Catá, número 400, 300, Isso. né? 300, desculpa, 300. Ainda bem que Quatá. temos uma assessora de imprensa eficiente aqui, que está no auditório. Catá 300. Catá 300. Qual é o teu nome mesmo? Brian. Eu acho que eu aceitei. Brian, muito obrigado. Ok. Pessoal, muito obrigado pela presença. Dia 5, então, portanto, Rua Catá, número 300, nós conversamos com Pierre Moreau, doutor Pierre Moreau, advogado da Pierre Moreau Advogados, e que trouxe ao mundo este livro fantástico que é o Grandes Crimes que foram cometidos aqui no Brasil como um todo. Pessoal, semana que vem seguramente teremos outro convidado ou outros convidados deste quilate que acaba de nos brindar com a presença. Tchau, felicidades. Tchau, tchau.